Fala, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tô ouvindo aqui Elton John, me amarro nessa música, Rei Leão, filme bom pra caramba. Seguinte, semana passada a gente teve um feriado, então a gente não se viu na quinta-feira, né? Então, o nosso encontro virtual, que seria bom pra gente resolver os exercícios do livro, ver dúvidas de vocês quanto à resolução, né? Eu vou fazer nesse vídeo, postando hoje na quarta-feira pra vocês. E aí amanhã finalmente a gente se vê. E até que enfim. Seguinte, já vou começar pedindo uma desculpa aí, porque tá tendo uma obra da SEDAI aqui perto de casa, bem aqui quase em frente. Eu acho que tá dando pra ouvir o barulhinho deles, né? Só que infelizmente eu não tenho um lugar mais legal pra gravar e não tenho como isolar o som, né? Então vai ficar com esse barulhinho de fundo. Eu tô gravando com o microfone ligado e diminui até um pouco aqui. Parece que os caras estão quebrando do meu lado aqui, né? Uma pena. Tá? Então é o seguinte, eu tô na página 244. A gente falou em dois vídeos dos problemas socioambientais, num mais poético e o outro mais técnico. E agora vamos fazer os exercícios juntinhos, beleza? Olha só. Questão 1 dessa página, 244. Abre aí, já deu tempo de abrir. Abriu? Explica a diferença entre rede urbana e hierarquia urbana. Por hierarquia eu já sei que é a relação entre as cidades, né, de influência, de status. E a rede? Pensa que a rede é um conjunto integrado de cidades que estabelecem as relações econômicas, sociais, políticas entre si, diferente da hierarquia urbana, que diz respeito às posições assumidas pelas cidades, que se destacam em diferentes níveis, influenciando mais. Conforme a função dessas cidades, elas assumem um grau de importância maior ou menor. Então, por exemplo, existe a rede urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, que vai englobar o nosso município, Rio de Janeiro, Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, várias cidades do entorno da nossa cidade, Rio de Janeiro. Já a hierarquia urbana vai ser a relação entre essas cidades, porque o Rio de Janeiro, como a maior e a mais influente, ela acaba assumindo um papel de liderança frente a essas outras cidades. Se ligou? A diferença? Um é o conjunto dessas cidades integradas e o outro é o parâmetro entre elas, quem está aí num poder maior, tá? Vira a página, que essa questão está lá no finalzinho dela. Estamos na página seguinte, 245, tá? Qual a diferença entre o setor terciário e o terceiro setor? Nossa, só inverter a palavra, muda o sentido, muda. Olha só, vamos pensar, por exemplo, que a gente tem que assumir um papel que o setor terciário corresponde às atividades comerciais e prestações de serviço. Ou seja, um shopping com muitas lojas é um grande centro do setor terciário, que você vê produtores, que a fábrica não está ali, que a matéria-prima não está ali, veio de outro lugar e ali assume um papel apenas de venda. Já os serviços podem estar também incluídos no shopping, como uma loja que faz tatuagem, piercing, que você cobra alguém você paga para alguém fazer algo para você, e aí o artista lá, o tatuador, vai fazer isso, então não vai fazer com qualquer um, vai procurar alguém que faça um melhor serviço. Eu não vou chamar um cara para mexer no telhado da minha casa que está com goteira, se o cara nunca fez isso na vida. A gente procura pessoas qualificadas. No caso, por exemplo, eu como professor, também sou terceiro setor educacional. Eu presto um serviço à escola sobre educação, sobre prestação de um conteúdo assumido com os nossos clientes, que são vocês. Vocês estão consumindo esse produto através de pessoas qualificadas, que é a educação. Bem legal, né? Terceiro setor. E aí, setor terciário. E o terceiro setor? É uma inversão disso. São as pessoas. Agrupa as instituições, agrupa várias unidades, principalmente as públicas, como os hospitais públicos, as escolas públicas, que também prestam esse serviço à população, mas de uma maneira mais ampla. Não é diretamente a você, é a um grupo de pessoas que precisam desse mesmo segmento de atividade. Então, eu não vou contratar um médico para mim. Eu vou num hospital que presta isso para mim, beleza?
Então existe esse parâmetro de um lugar que você busca isso ou do ponto que você procura, tá? E aí olha só, quem quiser eu posso falar, ó, escuta desse jeito então, ó. O setor terciário agrupa as instituições públicas, mas de cunho de realização de serviços, o que não fazem parte do primeiro e do segundo setores de responsabilidade do Estado. São instituições comandadas pelo setor, mas sem fins lucrativos. São exemplos as instituições da sociedade civil, como até ONGs, hospitais, creches, tudo que seja público. Tá? Questão 3, ABC. Vamos responder uma por uma, tendo como base o tema balança comercial, peso. Na questão de balança comercial, a gente tem que pensar sempre que quanto mais você gasta, menos você tem. Mas o que você produz para compensar isso? No caso, um salário de um profissional, de um trabalhador, é o resultado das prestações de serviço, do que ele realiza, do que ele faz durante um mês, durante um período, 15 dias, depende do tipo de contrato. Mas se ele gasta mais do que ele ganha, ele começa a ter um prejuízo, começa a ficar com problema no banco. Um monte de gente vai começar a dizer, tu tá me devendo, meu irmão. Cadê o bagulho que tu comprou comigo aqui? Cadê? Então, isso gera um problema. Isso o cara está com prejuízo, ele está com um déficit, ele está com uma descida na sua economia, ele está com gastos maiores do que ganhos. Quando é o contrário, quando a pessoa tem muito dinheiro, está ganhando bem, ganha bem, e gasta pouco. Vamos pensar numa pessoa, vocês, vão terminar o ensino médio, vão fazer faculdade, vão começar a trabalhar, não teve filho, não casou, continuou morando com os pais. Pô, tu pode até ajudar na conta de casa, mas você vai ter um salário entrando no mercado de trabalho que vai ser seu. Ah, eu quero me mudar, eu quero sair da casa dos meus pais. Maneiro, mas você vai ter que arcar com conta d'água, conta de luz, conta de telefone, aluguel. Se você continuar morando com seus pais, eu acho que isso dá uma aliviada no peso aí, né, do teu salário. É mais fácil de você gastar menos do que você ganha. Lucro, superávit. Num país é a mesma coisa. Então olha só, o que é balança comercial? É tudo que eu estou falando, a letra A dessa questão. É a relação entre os ganhos e os gastos de um país. Qual é a relação de produtividade e de despesas? Por exemplo, as escolas públicas que a gente falou ainda há pouco, os professores têm salários, os diretores têm salários, serventes, cozinheiros, todos têm salários. Quem é que paga isso? Os impostos. Se a arrecadação do governo for pequenininha, vai ter dificuldade de pagar esses impostos. E aí você pensa, cara, a SEDAI está aqui na porta da minha casa quebrando tudo, fazendo esse bagulho na aula. Estão prestando um serviço porque deu problema no abastecimento de água aqui. Estão ganhando, eu estou pagando? Não, eu pago o meu imposto, pago a conta d'água, todas as relações de ICMS, COFINS, os impostos inseridos nessas contas para destinar a esse tipo de serviço. Legal. O que significa balança comercial positiva? Obviamente, quando a pessoa ganha mais do que gasta. No caso, o país, ele está com superávit. Tá, letra B. E a negativa é o inverso. É quando está com prejuízo, está com esse déficit. É DEFC, enfim. Déficit. Esse déficit é essa descida do comércio, das vendas, das produções. A gente está produzindo, mas não está vendendo o suficiente para gerar lucro. Isso é um prejuízo para o país. Provavelmente esse ano, 2020, a gente vai entrar nesse problema, porque a gente está com uma redução significativa das atividades, né? Estamos aqui em casa falando agora nesse quesito, né? 4. Tá de boa? Qualquer coisa tu pausa, volta aí no que eu tô falando. O maluco se empolgou no quebração ali agora. Desculpa. 4. As alternativas econômicas dos municípios. Obrigado, senhor. As atividades econômicas dos municípios e a forma com que a sociedade produz e organiza seus espaços influenciam a sua urbanização. Você concorda com essa afirmação? Justifica a sua resposta. Pô, justifica a sua... é pessoal. Só que tem um detalhe. Pensa numa cidade onde as pessoas são livres para escolher onde elas moram. Onde as ruas passam por onde? Era uma cidade muito engraçada, não tinha rua, não tinha nada. Não era bagunça.
No caso, o Estado, o governo, ele ajuda muito nessa concepção de organização urbana de cidade. Então, no caso do controle, olha como a pergunta tá bem detalhada sobre isso, que não é, apesar de ser justifica a sua resposta, a gente tem que seguir esse caminho, né? As atividades econômicas dos municípios e a forma com que a cidade produz organizam os seus espaços. Olha, eu vou no Shopping Nova América. Já tem uma organização lá. Eu já sei o que eu vou encontrar. Shopping, centro comercial. Eu não vou lá esperando que eu tome banho de praia. Não, o espaço lá de produção do setor terciário, a venda de serviços, vou encontrar um shopping com cinema, com lojas, com praças de alimentação, organização sobre esse tipo de atividade. Então, sim, organiza. As atividades, elas têm um padrão de ocupar um ponto na paisagem. Você ocupa um ponto, um lugar, um espaço geográfico, esse espaço geográfico passa a ter essa função. Eu vou entrar numa igreja vestindo uma sunga de praia. Não compete a esse espaço, né? Você vai ser criticado, você pode chamar a polícia e falar, esse cara tá fazendo besteira. Eita, bati aqui. Desculpa, amiga, tá? Depois eu bato melhor. Então, olha só. Fechar na 5. Pesquise a sua cidade e verifique se algum problema socioambiental ocorre. A gente mora na cidade do Rio de Janeiro. Tem algum rio limpo aí? Vocês conhecem? Tá aí, me responde. Bota na mensagem aí da postagem. Me fala um rio limpo da nossa cidade. Né? Ah, o rio lá na Floresta da Tijuca. Na floresta que está dentro da cidade, Floresta da Tijuca, os rios são limpos. Sim, dentro da Floresta da Tijuca. Assim que sai, como o Rio Maracanã, 300, 400 metros que ele começa a entrar nos bairros como Grajaú, os bairros perto, Vila Isabel, esses rios já começam a ficar sujos, poluídos. Várias emissões de esgotos clandestinos. Né? Outro problema. As comunidades que ocupam as encostas. Desmatamento. Infelizmente, todo ano a gente recebe informações, notícias que pessoas morreram no deslizamento de terra. Infelizmente, isso é um problema também, porque a ocupação irregular nessas encostas gera uma estrutura não muito confiável, né? Então, olha só. Elabore um pequeno texto explicando o problema e as suas consequências. Eu falei de 2. A gente pode pensar em lixo nas cidades, alagamentos, que o lixo tapando os bueiros. Tem vários probleminhas. Aí vocês podem viajar aí no que pode botar como um probleminha socioambiental, beleza? Agora vamos parar com essa bateção de cabeça, que eu vou postar esse vídeo pra vocês, tá? Valeu, 7º ano. Até o próximo vídeo. Amanhã, ó, a gente vai se ver no Tira Dúvida, tá? Show de bola. Paz e amor.